Muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais uma sessão do nosso Seminário de História Religiosa, que este ano dedicamos ao tema a sinodalidade, Portugal entre sínodos e concílios. Vamos a esta primeira sessão de novembro, com o reajuste de datas que foi, entretanto, divulgado, e dedicada a esta sessão, então, ao tema reorganizar o espaço, algumas experiências portuguesas no pós-Vaticano II. Para abordar o tema connosco, temos o Dr. João Luís Marques, que de seguida passo imediatamente a apresentar. É arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, em março de 2006, defendendo a prova final intitulada Na Casa de Meu Pai Há Muitas Moradas, reflexões sobre a organização do espaço litúrgico, experiências portuguesas do século XX. Em 2017 obteve o grau de doutor em Arquitetura, Teoria, Projeto, História pela mesma Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, defendendo a tese A Igreja na Cidade, Serviço e Acolhimento, Arquitetura Portuguesa, em 1950-1975. É professor auxiliar convidado da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e também do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra. Desde 2013 é investigador do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, colaborando também em projetos de investigação desenvolvidos pelo Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica desde 2015, nomeadamente Dominicanos, Arte e Arquitetura Portuguesa, Diálogos com a Modernidade. É membro do grupo informal Átrio, Liturgia, Arte e Arquitetura e ainda membro da plataforma internacional Observatório de Arquitetura Religiosa Contemporânea. Aliás, nós já o tivemos connosco numa das sessões, num dos ciclos anteriores do nosso Seminário de História Religiosa também. Agradecendo ao João Luís Marques o ter acolhido o convite que lhe fizemos chegar para estar connosco neste ciclo do seminário, passo-lhe de imediato a palavra, dizendo apenas a todos que temos uma primeira parte, como habitualmente, expositiva e depois uma segunda parte de diálogo e de questões. Nesse momento, abriremos os microfones. Muito obrigado e passo então de imediato a palavra. Então, muito obrigado. Obrigado a todos por este convite, pela oportunidade de partilhar um pouco algumas das inquietações e das coisas com que me tenho ocupado nos últimos estudos. Ok, imagino que estejam todos a ver o ecrã. Luís, podes só confirmar-se, por favor? Estamos a ver, sim, Ok. estamos a ver, tudo bem. Muito bem, então eu só para dizer que eu estou a falar, não sei porque não costumo usar o Teams e portanto está aqui não estou a ver ninguém, portanto vou falar agora nos próximos tempos, um bocado a olhar para o ecrã, e agradeço desde já o convite para estar aqui e peço desculpa por estas alterações de datas e por esta forma de comunicar agora online. Por outro lado, também o facto de partilhar online também permite muitas vezes que visualizemos melhor as imagens que trago, porque também na minha proposta, realmente o que proponho hoje é olharmos bastante para a arquitetura e para o modo como, de alguma forma, procuramos reorganizar o espaço no espírito do Vaticano II. Este será, aliás, o mote para o início desta conversa e trago esta imagem apenas só para nos localizar no tempo, 1900, na década de 1960, 62, 65, este grande encontro que veio a provocar alterações no modo como celebramos em comunidade, no modo como nos colocamos no espaço, e gostaria de refletir um bocadinho convosco até que medida é que realmente o Concílio ditou alterações de fundo face àquilo que vinha sendo as práticas e explorações arquitetónicas que estavam a ser realizadas um bocadinho ao longo, em todo o espaço europeu, nomeadamente em França, Alemanha, e que também naturalmente se estendia a todo o mundo. Ora, o Vaticano II e nos documentos conciliares no campo da arquitetura remete-nos muitas vezes para a Sacrosanto Concilium como sendo o documento que nos vai informar algo sobre a arquitetura religiosa. Contudo, digamos que não se pode dizer que seja um documento muito conclusivo. Aliás, se nós olharmos para o capítulo 7º, que é aquele que trata mais os aspectos da arte sacra e das alfaias litúrgicas, não vamos encontrar propriamente um programa arquitetónico, uma definição muito clara e limitada do que é que se pode ou não se pode fazer em termos de arquitetura religiosa. Gostaria de partilhar, no entanto, duas passagens deste documento que me parecem centrais para colocarmos aqui o início da nossa conversa.
Este primeiro, o ponto 123, em que é declarado que a Igreja nunca considerou um estilo como próprio seu, mas aceitou os estilos de todas as épocas, segundo a índole e a condição dos povos e exigências dos vários ritos, criando deste modo, no decorrer do século, um tesouro artístico que deve ser conservado cuidadosamente. Esta ideia de preservar a memória e preservar a herança. Seja também cultivada livremente na Igreja a arte do nosso tempo, a arte de todos os povos e regiões, desde que sirva com a devida reverência e a devida honra às exigências dos edifícios e ritos sagrados. E, portanto, estas duas ideias que gostaria de daqui retirar. Por um lado, uma denúncia, ou melhor dizendo, uma declaração de que não há um estilo único e que se aceitam vários estilos ao longo das diferentes épocas, e, ao mesmo tempo, um convite a que se procure ser a arte do fazer a arte do tempo presente. Ora, ainda que estes escritos sejam da década de 60, se calhar não se afastam muito daquilo que Cardeal Cerejeira, ainda na década. Peço desculpa, saiu a partilha? Não. Como? Continua a ouvir a partilha? Não. Sim, sim, está perfeito. Ok, ok. Então, não é muito distante daquilo que poderíamos ouvir Cardeal Cerejeira ainda no final da década de 30, a quando da inauguração da Igreja Nossa Senhora de Fátima em Lisboa, declarou e escreveu, e nomeadamente publicado em revistas de arquitetura e não só. Dizia na altura, então, Cardeal Cerejeira, que aquela igreja, quanto a ser moderna, nem sequer compreenderia que pudesse ser outra coisa, pois todas as formas artísticas do passado foram modernas em relação ao seu tempo. A Igreja dos nossos dias devia traduzir, enquanto lhe o permitisse, o caráter sacro e a finalidade cultural. Ou seja, aqui estas duas ideias importantes. Por um lado, a arquitetura deve exprimir uma natureza sacra do edifício e tem uma finalidade de ser representativa da cultura de um tempo. E, ao mesmo tempo, também isso dando expressão à técnica e às artes contemporâneas do momento em que foi produzida. Copiar cegamente formas artísticas de outras épocas, dizia Cardeal Cerejeira, será fazer obra de arqueologia artística, mas não é seguramente obra de arte. Nem nos admira que a renovação artística que a Igreja Nova acusa se faça com protestos. Nunca foram introduzidas sem eles as formas novas de arte, sujeita, como tudo que é humano, às fatais transformações do tempo. Sabemos, para quem estudou já um pouco de arquitetura e da história da arte em Portugal do século XX, que o que se sucede logo a e, portanto, interessava-me perceber um pouco realmente como é que estes 30 anos de diferença e com esta imagem que muitas vezes construímos da própria Igreja em Portugal, como sendo conservadora, como é que realmente estávamos tão sincronizados ou tão no passo certo no início da década de 40 e o que é que sucede logo a seguir. Não farei uma apresentação sobre o movimento de renovação da arte religiosa, não é esse o meu propósito, mas gostaria de tê-lo bastante presente ao longo desta comunicação. Bem. Um outro aspecto que me parecia importante ainda do documento da Sagrada, do Sacrosanto Concilium, tem a ver com o número 124, onde se lê que na construção dos edifícios sagrados tenha-se grande Tem. preocupação de que sejam aptos Já está. Tá. para se lá realizarem as ações litúrgicas e permitam a participação ativa dos fiéis. E, portanto, esta ideia de aptidão, por um lado, dos edifícios e, por um lado, em complemento, que promovam a participação ativa dos fiéis, são, se calhar, os dois únicos eixos com consequências arquitetónicas diretas que nós vamos perceber e que vão motivar toda a renovação da arte sacra e toda aquela arquitetura que vamos encontrar na década de 60, 70 e por aí fora. Não vamos encontrar neste documento em particular mais nenhuma normativa que possa ter tradução arquitetónica. Ou seja, aqui é pedido que as igrejas sejam, de algum modo, podemos dizer, liturgicamente funcionais e que promovam esta participação ativa dos fiéis. Ou seja, que realmente haja uma comunidade celebrante. E essa será a grande, não diríamos novidade, porque ela já vinha sendo trabalhada desde a reforma litúrgica, muito pelos beneditinos, desde o início do século XX, mas seria o grande mote para todos os arquitetos, construtores de igrejas, na segunda metade desse mesmo século. Em Portugal, como é que nós acolhemos esta renovação? Ou seja, falei há pouco do primeiro momento de 1938 da Igreja Nossa Senhora de Fátima, o que ela tinha representado da conquista da modernidade
e o cardeal Sarjeiro, que se tinha colocado, de facto, ao lado da arte moderna, viveremos logo a seguir momentos com o período do Estado Novo, momentos um bocadinho mais, diria, polémicos, por assim dizer, menos claros sobre qual o caminho dessa arte moderna. E é neste contexto que surge o movimento da renovação da arte religiosa que eu há pouco falei, no início da década de 50. Contudo, os estudos que se têm vindo a realizar fazem-nos entender que mesmo dentro do próprio Estado e dentro da própria Igreja, a renovação se ia processando. O movimento de renovação da arte religiosa vai reunir uma geração de artistas, arquitetos, diretamente envolvidos com a Igreja, muitos deles provenientes da Juventude Universitária Católica, da JUC. No entanto, percebemos que dentro das estruturas eclesiásticas também há acolhimento, e sabemos que o Merrar naturalmente trabalhou de perto com o Seminário dos Olivais, mas as obras estatais, também elas estavam sensíveis, de algum modo, a esta questão da renovação. E não é por acaso que o Ministério das Obras Públicas publica em Portugal, em 1959, uma obra escrita por Manuel Mendes Atanásio, então padre diocesano, que estudar em Louvaina, já atento às questões da sociologia religiosa e da renovação da história da renovação da arte e, naturalmente, a sua licenciatura no campo da história da arte, que nos vai publicar este livro de algum modo, que trata estas questões da renovação da arte. Nesta capa, que é feita pelo Monsenhor Nunes Pereira, esta gravura, ela já nos remete para duas obras modernas bastante importantes. Por um lado, a arquitetura de Le Corbusier em França, de 1950-55, que vemos aqui na imagem do lado direito, no canto superior, e por outro, a igreja, se quiser, desculpem, não apareceu aqui, não percebo porquê, mas devia ter aparecido, a igreja de Brasília, se vemos aqui debaixo deste arco românico à esquerda, de Oscar Niemeyer, uma igreja que o próprio cardeal Serjeira viria, em representação da Santa Sé, viria a inaugurar na cerimónia de sagração do altar. Aqui está ela, 58-70. Este livro, publicado em 1959, traz nos seus apêndices um conjunto de indicações alemãs da Comissão de Fulda, que vinham exatamente trabalhando a questão da arquitetura e das implicações da renovação da arquitetura religiosa, dando aquilo que podemos chamar uma atenção às questões litúrgicas que Theodor Klauser, um dos autores, tinha redigido como resultado do trabalho da Comissão Litúrgica da Conferência Episcopal Alemã, que se tinha reunido em Fulda no ano de 1947. Portanto, podíamos dizer quase com 10 anos, um pouco mais de 10 anos, esse documento era mesmo importante e é traduzido para português e é publicado então neste Boletim Nacional, nesta publicação, peço desculpa, do Ministério das Obras Públicas. Passando à frente, falei um bocadinho da renovação da arte religiosa em Portugal a partir deste movimento informal de arquitetos e estudantes, que a partir da década de 60 se vê parte dos seus membros integrarem uma nova estrutura criada no Patriarcado de Lisboa pelo próprio cardeal Serjeira e em direção de trabalho direta com Dom Manuel Falcão, é criado o Secretariado das Novas Igrejas. E logo a seguir ao concílio, o Secretariado das Novas Igrejas vai fazer uma publicação no Boletim de Informação Pastoral daquilo que se chama o Programa de Construção das Novas Igrejas. Ou seja, como é que se chega ao desenho de uma igreja? O que é que a igreja tem que ter? Como é que as coisas se devem dispor? É um documento que tem um caráter orientativo e não legislativo, não é propriamente um decreto que se tenha que responder, não é um regulamento de edificações, mas antes uma espécie de informação do significado de cada uma das partes que constituem a igreja e de todo o programa como deve ser considerado. Ora, voltando um bocadinho atrás, muito se tem escrito sobre a importância do Concílio Vaticano II na construção e na renovação da arte. Trago aqui um estudo recente, resultado de uma tese de doutoramento defendida em 2020, de um padre da prelatura do Opus Dei, Fernando López Arias, de Espanha, que está neste momento em Roma, na Universidade de Santa Croce, que nos fala sobre o Concílio Vaticano II e a arquitetura sagrada, a origem e evolução dos princípios programáticos de 47 a 70. Ou seja, o que é que
este arquiteto de formação base e hoje padre, estudou. Ele estuda e percebe que, na verdade, o Concílio Vaticano II, tal como eu há pouco expus, não vai ser especialmente normativo, mas consegue-nos, de algum modo, retraçar uma espécie de genealogia do movimento de reforma litúrgica beneditina até à publicação posterior dos documentos que emanam da Santa Sé e que vêm a definir o novo caminho da arquitetura. E ele faz esta leitura não só dos documentos publicados, mas de uma série de documentos internos que foram preparatórios à própria redação dos documentos que há pouco eu citei, para perceber que, de facto, não há indicações muito concretas. Então, de onde é que surgem realmente, ou quando é que surgem as indicações com um caráter mais concreto? Ora, é a Instrução Geral do Missal Romano, publicada a partir de 1969, com sucessivas reedições, que vai ser mais, é o documento da Igreja, que é mais específico e mais normativo, se é assim queremos dizer, daquilo que é uma Igreja e as suas partes. Não trago aqui o documento na íntegra, não se preocupem, não vou estar a ler o documento todo, mas queria simplesmente, graficamente, chamar a atenção para estas três colunas, porque na verdade aquilo que nós vamos perceber, comparando estas várias versões, é que há uma complexificação e uma tentativa de maior detalhe do documento nas suas sucessivas revisões. E, portanto, uma espécie de não queríamos dizer ligar o complicómetro, mas realmente é uma tentativa de, se calhar, de explicar melhor cada uma das coisas e afastamos do tom mais vago que víamos nos documentos conciliares e passamos a uma concretização muito maior. A título de exemplo, apenas a título de exemplo, trago não trago aqui todos os pormenores, mas no capítulo relativo ao altar, diz a instrução geral do missal romano que deve ser fixo, e na última versão já dá uma preferência clara para que seja de pedra. E isto, parecendo que não, vai-se percebendo como é que se podem fazer leituras, muitas vezes mais simplificadas, daquilo que está escrito num documento orientativo. Mas aquilo que eu propus para esta comunicação era realmente mostrar igrejas que de algum modo refletissem todo este caminho que tinha sido traçado ao longo dos anos 50 e do próprio concílio, e que de algum modo fossem espelho dessa renovação. E pareceu-me que não queria ser saudosista no tempo e, portanto, não apenas mostrar as igrejas conforme elas eram, mas vou propor revisitarmos algumas delas. E para isso socorri-me de imagens, muitas delas que encontrei online e que passo agora a apresentar. Esta revista que eu usei como mote para esta comunicação trata-se de uma revista do movimento ARA, desta arte religioso atual, uma revista espanhola publicada no final, na década de 70, 60, 70, e é uma revista que dedica um número exclusivo a Portugal em dezembro de 1970. Já tinha havido intenções de que o Movimento de Renovação da Arte Religiosa português publicasse no estrangeiro algumas das suas obras. Primeiramente, pensou-se na publicação destas obras na revista Chiesa e Quartiere, a revista italiana de Bolonha. Contudo, foi-se adiando a publicação e o departamento responsável sobre a alçada de Giacomo Lecaro acaba por ser suspenso e esse número nunca chega a ser publicado. Como diz Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Esse manancial de material que estava para ser publicado em Itália é reorganizado e é feito um número especial, então, publicado em Espanha sobre estas revistas. O tema desta revista chama-se Inseguranças, não fôssemos nós estar no final da década de 60, início da 70, de 69. Temos um texto de introdução feito pelo Prado Dominicano José Maria Aguilar, falta um R, peço desculpa, dominicano espanhol, que introduz a razão de ser deste convite ao movimento congénero português de apresentar as suas obras, para depois organizar um texto, Avelino Rodrigues, que estrutura a ideia como arquitetura funcional ao serviço da liturgia, esta ideia do funcionamento litúrgico que tínhamos falando, para a ideia da cidadela paroquial, que era a grande descoberta do complexo paroquial no final da década de 70, onde a dimensão litúrgica
e por isso queremos dizer a dimensão pastoral se uniam e se cruzavam. A ideia de uma contestação por os ditos edifícios sagrados, não que se estivéssemos a opor os edifícios religiosos, mas porque estavam a descobrir novos conceitos de igreja. E era a partir disto que vou, então, estruturar a minha comunicação. Esta é a capa da revista publicada em Espanha, que traz-nos a Igreja de Rio Maior. A lista de obras selecionada procura, de algum modo, cobrir o território nacional, dando destaque a obras feitas pelos membros mais ativos do grupo. O movimento de renovação da arte religiosa, João Alves da Cunha, na sua tese de doutoramento, explora isso bastante. É um movimento que vai ter um grande número de adeptos, mas o núcleo duro, por assim dizer, o núcleo forte do movimento é um núcleo bastante mais restrito. E, portanto, nós se olharmos para esta lista de obras e de arquitetos envolvidos, percebemos a repetição e de onde é que eles vêm e, portanto, rapidamente percebemos que há uma tentativa de equilibrar o norte e o sul, dando no norte destaque às obras de Luís Cunha e Fernando Munhoz de Brito, e depois o sul, dando destaque às obras de João de Almeida, Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas, a par de Diogo Lino Pimentel, que foi um grande dinamizador do Secretariado das Novas Igrejas do Patriarcado. A Igreja de São Mamede de Negrelos do Porto é uma igreja que nos é apresentada com a sua planta. E conseguem ver o meu cursor ou não? Está? Não, Desculpem. creio que não. Não. Não conseguem ver o cursor. Assim Não, sim. assim conseguimos. Agora, assim Mas conseguimos. assim, Agora não. assim estão a ver o ecrã todo, não é? Sim, sim, estamos. Ok. Não há problema, mas eu consigo explicar aqui. Aqui conseguimos ver o aspecto desta. Aqui creio que seria necessário talvez pegar em baixo, no lado esquerdo, em alguma daquelas Destas daquelas canetas. indicações, se calhar, talvez, não sei. Porque. Está bem. Mas eu consigo explicar. Aqui, ao fim e ao cabo, nós vemos uma igreja e na parte superior temos o altar, esse retângulo branco assinalado, e temos já uma assembleia que envolve pelos três lados o altar. Ou seja, temos a ideia de um grande espaço uno, que é aqui trabalhado por Luís Cunha. Mas mais do que destacar esta questão da organização interna da Igreja, gostaria de chamar a atenção para a sua materialidade, ou seja, para a sua matéria, melhor dizendo. Estas paredes de alvenaria de granito, que de algum modo tentam cruzar a arquitetura moderna com a arquitetura tradicional, que é, aliás, um tema que, na arquitetura entendida num sentido lato e não apenas na especificidade da arquitetura religiosa, era um tema que então estava a ser tratado. Esta ideia de uma arquitetura moderna que simultaneamente fosse buscar a sua raiz na arquitetura popular e vernacular. Uma outra página desta simplicidade proposta para o altar, para a zona do altar, e aqui vemos o vazio. Vemos, por um lado, o ambão, aqui tratado lá, um bocadinho à frente do lado esquerdo, numa zona de iluminação lateral do altar, a cadeira da presidência encostada à parede do fundo e numa posição central, então, esse altar. Ora, São Mamede de Negrelos é uma igreja bastante curiosa, porque ela não está no núcleo urbano, ou no núcleo, se quisermos, no assentamento do lugar. Ela vai se colocar junto a uma antiga igreja paroquial, que entretanto foi convertida em espaço do complexo paroquial, se quisermos dizer, onde são feitas nomeadamente festas. Este é o aspecto da antiga igreja de São Mamede de Negrelos, desacralizada e convertida em salão paroquial. Ora, a nova igreja mantém toda a tradição das procissões e de todos os seus ritos, que estabelece uma relação de proximidade com a antiga igreja que víamos, e no interior oferece no acesso ao interior oferece este alpendre, este tema do acolhimento, que na arquitetura moderna do século XX vai ser uma questão bastante tratada. O presbitério, que há pouco falava, vê-se como um espaço muito amplo, envolvido então pela comunidade e bastante espaçoso. Chama a atenção aqui para algumas adições. Esta ideia da cruz com o Cristo crucificado, que vemos ali na posição axial, entretanto, introduzida, e a própria presidência que muda de sítio. Não sei se há pouco tomaram nota, mas quando eu chamei a atenção, a cadeira da presidência não estava no eixo central da igreja, mas sim mais encostado ao lado esquerdo, se quisermos assim dizer, mais próximo da superfície envidraçada. Ora, muitas destas igrejas, apesar de todo o trabalho que foi feito com as comunidades de explicação da razão de ser, sofreram processos de adulteração. E se calhar numa sensibilidade arquitetónica sensível à questão da herança do património moderno,
trago aqui uma série de casos hoje de igrejas, podemos dizer, desvirtuadas ou que sentiram necessidade de se ir atualizando ou tradicionalizando, se quisermos assim, muitas vezes optando por soluções mais conservadoras que os projetos, na verdade, o foram. Fazendo-nos questionar hoje, se calhar, se não estaríamos a ser demasiado modernos ou o trabalho que as comunidades têm que fazer para serem verdadeiras detentoras e defensoras do seu legado moderno. Eh, No entanto, apesar de todas estas cadeiras que mudam de sítio nestes espaços, e estas passadeiras vermelhas que são introduzidas, gostava de chamar a atenção para esta delicadeza com que é desenhado o acesso ao presbitério. Ou seja, se a Capela Mor até aqui muitas vezes era um espaço encerrado, inclusivamente com grades, passa-se a haver uma maior fluidez do espaço, uma maior unidade de espaço e também esta delicadeza deste primeiro degrau que convida à participação, ainda que de uma forma um bocado abstrata, convida à subida ao próprio presbitério. É muito diferente, e eu sei que não estou a falar para uma audiência de arquitetos, mas gostaria de partilhar algumas daquelas questões que nos ocupam. É muito diferente desenhar uma série de 4 degraus todos iguais ou desenhar uma espécie de patim de chegada, o conforto que isso representa e o modo como nós nos colocamos no espaço quando temos estes dispositivos desenhados e tão cuidados como foram neste período. Outro aspecto que também vamos encontrar nas igrejas deste período, na tentativa de convocar a maior participação das pessoas, é a introdução destes planos inclinados que muitas vezes até causam alguma instabilidade. Não sei se aqui é suficiente para notar, mas esta fotografia denuncia este plano inclinado do chão que converge face ao altar. Na parte posterior desta Assembleia, vemos ali uma porta muito larga, e é curioso porque ela é mais larga que alta, que permitiria, em dias de grande afluência e festa, uma abertura completa para aquele grande alpendre que há pouco víamos. Eh, Esta revista não só deu atenção aos aspectos da arquitetura paroquial no espaço rural, como também deu atenção à renovação da arquitetura religiosa das comunidades, em particular dos dominicanos, que eram, no espaço europeu, a ordem religiosa, podemos dizer, mais progressista. Desde logo podemos lembrar da importância de Le Couturier, em França, na revista La Sacrée, publicada pelos dominicanos. Ora, no caso português, a Igreja do Convento dos Dominicanos de Fátima vai ser objeto também de publicação. Uma igreja que para Fátima representava uma enorme inovação. Temos que pensar que Fátima é um lugar de referência para toda a religiosidade nacional, e neste convento dominicano é explorada, dada a especificidade do próprio programa, que pressupunha uma igreja acessível pela comunidade local, mas com o coro para os frades, permitia colocar a liturgia realmente no centro. E quando eu digo no centro, é relevar ao máximo geométrico esta ideia, colocando o altar no centro geométrico deste espaço de geometria alongada, com uma grande claraboia que incide sobre ele. A nível da arte religiosa que aqui encontramos o convite a professores da Escola de Artistas do Norte do país, Maria Luísa Marinho Leite, José Grade, a executarem obras de arte sacra verdadeiramente modernas e radicais. É curioso, algumas destas peças tiveram exposição num projeto levado a cabo pela Universidade Católica, Dominicanos Arte e Arquitetura Religiosa Moderna, Diálogos com a Modernidade, levado a cabo no Convento Dominicano de Lisboa de Altos Moinhos. Algumas das obras de arte sacra estiveram aí expostas. E trago aqui apenas, de título de exemplo, o caso de Nossa Senhora e São Domingos. A Nossa Senhora tem sofrido movimentações várias. Ela encontra-se hoje de novo no interior da igreja, mas durante muito tempo, já depois do Concílio Vaticano II, ela foi retirada por não ser compreendida como uma obra de arte maior. Portanto, apenas quando foi feito agora um inventário e um trabalho de sensibilidade com a comunidade, ela voltou a ocupar o seu lugar base. E aqui temos também o São Domingos, pela mão de José Grado. O teto, por exemplo, da Capela do Santíssimo desta igreja conventual foi entregue a Ferdinand Guerre. Ferdinand Guerre é um artista plástico suíço que vai ter um trabalho imenso em igrejas na Suíça,
que também tem obra exposta na Fundação Carlos Gulbenkian e que representa e que pinta este, se queremos, este fresco moderno no teto da Capela do Santíssimo, representando o mar de Jazé. Luís Cunha, o autor da igreja, desenha também, por sua vez, o próprio sacrário, este sacrário que se abre nesta peça esmaltada, representando a última ceia. A igreja de Albarraque de Jorge Viana é um exemplo de uma igreja construída num espaço, num bairro industrial, dando um bocadinho a diversidade de encomenda religiosa que por aquele período se fazia sentir em Portugal. Trago aqui aspectos da integração da azulejaria moderna com referências à tradição portuguesa do azulejo, reintegradas então nesta nova igreja. E apenas uma igreja deste bairro para explicar que a igreja muitas vezes nestes períodos é visto como um complemento e a própria maneira como a igreja se coloca no mundo e se oferece à comunidade, numa ideia de serviço e complementaridade, parece-me um tema central para compreendermos a arquitetura religiosa do século XX. O caso da Igreja de Nossa Senhora do Póvoa do Valado, e peço desculpa porque isto é quase uma lista hoje de obras, é uma igreja que muitos poderão conhecer, quem sai na autoestrada A1 na direção de Aveiro, pela Aveiro Sul, passa junto a esta igreja. É uma igreja situada à margem da Estrada Nacional. Uma igreja com uma geometria estranha, mas que mais uma vez volta a trabalhar este tema da envolvência do altar. Esta igreja tem sido objeto de estudo por uma série de arquitetos e investigadores. Um deles é Paulo Miranda, que apresentou parte do processo desta igreja no seminário realizado na Brutéria em 2022. Ora, nesta sequência de esquiços que aqui vemos, conseguimos perceber o modo como se chega a uma forma. E parece-me interessante perceber no primeiro esquiço esta ideia da centralidade do altar que ele explorou, Luís Cunha, o mesmo autor, na igreja de Fátima, na igreja do convento de Fátima, mas que numa igreja paroquial não tem a mesma organização. Esta igreja parece-me também um tema, convoca aqui um tema bastante interessante, que tem a ver com as comunidades e o território. Não é tornado clara esta questão, mas esta igreja, como vemos aqui, tem duas setas de entrada. Porque ela na verdade, é uma, como eu disse, uma igreja colocada à margem da Estrada Nacional, longe da povoação de Póvoa do Valado, que está aqui escrito no canto inferior, na parte de baixo, e também um bocadinho afastada de Mamudeiro, que está desenhada a seta da parte de cima, que são duas povoações que aparentemente não se davam muito bem. Ora, duas povoações, como desenhar então uma igreja para duas povoações, para duas comunidades que se querem reunidas numa mesma paróquia, Luís Cunha resolve o problema criando uma igreja com duas entradas, mas com uma só saída. E volta a usar o mesmo esquema que há pouco víamos na igreja de Tomamete de Negrelos, da grande porta que permite, então, o prolongamento do espaço para o exterior. Esta ideia de uma igreja de saída, que nós ouvimos mais recentemente o Papa Francisco falar, mas que ganha tradução arquitetónica nestas obras de arquitetura religiosa moderna. Outro aspecto que é muito importante na década de 60 e no entendimento que a Igreja somos nós, e a Eclésia é a comunidade, a Igreja é o edifício, mas também a Assembleia que reúne, é este Cristo proposto por Luís Cunha. Um Cristo que é feito em espelhos e que espalha a própria comunidade. Parece-me, não farei eu qualquer interpretação, eu diria que a imagem fala por si mesma. Seminário Dominicano do Olival é uma obra de Diogo Lino Pimentel feito para um seminário menor, ou seja, voltamos ao tema da arquitetura religiosa com um caráter de cruzamento com a arquitetura popular, e vemos aqui a integração da madeira, estes planos revocados, ao mesmo tempo que se integra o betão armado, este novo elemento. Espaços de um grande despojamento arquitetónico, sempre a ideia de uma assembleia que se reúne à volta do altar, ora em leque, ora em formas mais hexagonais, neste caso uma forma de geometria mais estável, mais próxima do quadrado, com a integração de arte moderna. E chama aqui a atenção, porque se a centralidade passa a ser, ou passa durante no espírito do Vaticano II, está na liturgia e na celebração, há, no entanto, referências depois que se leem muito claras na Instrução Geral ao Missal Romano à devoção. E, portanto, aqui aparece uma obra de José Espiga, que víamos há pouco na parede do fundo, este grande medalhão,
que faz uma referência a São Domingos, e a Nossa Senhora com o Menino, uma escultura de Maria do Carmo Doré, com policromia de Manuel Costa Cabral, que se localizava junto à comunidade, aqui em plano, Nossa Senhora, que se senta junto do resto da comunidade. Que voltamos a ver essas mesmas explorações mais à frente, noutros tempos, por exemplo, na Igreja do Mar Canaveses, quando Cisa coloca uma Nossa Senhora, também ela rebaixada, descendo da habitual pianha colocada nas paredes. Ora, parece-me interessante aqui, depois de ter mostrado a igreja do seminário do convento de Fátima, explicar que os dominicanos tinham uma ideia de progressão do modo como a sua formação dentro da ordem religiosa se processava. Por um lado, o seminário do Olival, esta obra que acabámos de ver, era localizada no interior do país, numa pequena aldeia do Conselho de Torém. Passariam daí para um espaço já mais urbano, em Fátima, junto a outras congregações religiosas, onde vimos a igreja que há pouco há pouco mostrei, e por fim iriam completar os seus estudos em Lisboa, e aqui vemos o exemplo, por exemplo, daquele que foi o primeiro convento dominicano restaurado em Lisboa, que era, na verdade, dois andares unidos aqui num duplex de uma zona de Lisboa. Ora, esta imagem, peço desculpa, houve aqui algum erro na transferência, mas procurava demonstrar a proximidade das plantas entre a igreja do lado direito do Olival, da Aldeia Nova de Olim Pimentel, e os modelos italianos que estavam a ser explorados em Itália pelo arquiteto Glauco Gresleri, com quem, aliás, Diolinho Pimentel trabalhou. Peço desculpa por esta imagem, mas realmente o que aqui seria mais uma analogia de formas e perceber que, independentemente de se tratar de uma igreja paroquial ou de uma capela de um seminário menor, neste caso dominicano, encontrávamos a mesma tentativa de reunião ou de uma assembleia reunida à volta do altar. A Igreja de Severo do Voga, de Fernanda Brunhosa de Brito e Manuel Magalhães, levanta-nos um outro problema, que tem a ver com a intervenção do património. Esta planta, não sei se alguém conhece, Aveiro é uma diocese que vai ter uma grande abertura para a criação de novas igrejas e ampliação de novas igrejas, e vamos encontrar aqui, de facto, uma intervenção que diria hoje quase impossível de ser realizada, mas que neste período da história, e dado o entendimento do lugar da Igreja e do património herdado, é muito curioso como se julgou com alguma liberdade. Esta é a posição, se repararmos, nós estamos aqui a ver a planta da igreja e percebemos, ou vou tornar evidente, a relação do lugar onde está a seta, que representa a entrada da igreja. Ora, esta fachada da igreja, uma igreja possivelmente do século XVI, XVII, ela foi desmontada e recolocada, ligeiramente rodada face à capela-mor existente. E porquê? Por uma necessidade de enquadramento visual com a rua que estava, com a estrada. Ou seja, o arquiteto tem alguma liberdade para pegar na fachada, desmontar e recriar o espaço. E esta sequência de três imagens, que é de fácil leitura para os arquitetos, representa a situação inicial da igreja do lado esquerdo e a situação atual da igreja no lado direito. Na imagem central conseguimos ver a amarelo tudo o que foi demolido e, portanto, vemos ali os pilares que representavam a separação das três naves existentes, que são completamente demolidas, a fachada que é rodada e recolocada, permitindo a criação de uma grande nave para a Assembleia. Todos os demais momentos, depois dentro do espaço, são recolocados. Ou seja, no lado, nesta imagem que agora trago, podemos ver como é que ela hoje se encontra. Por um lado, conservando a cabeceira da antiga igreja existente, portanto, com a antiga capela-mor e as duas capelas laterais, mas que estão com grande liberdade, são todas reorganizadas. E, portanto, o altar mantém-se na capela-mor, mas a presidência, por exemplo, vai passar a ocupar um lugar lateral face ao altar. A ideia aqui era muito colocar o centro na própria dimensão eucarística.
Vemos aqui uma estante de leitura que é complementada por pelo antigo púlpito que é reintegrado, mas também vemos aqui, por exemplo, a colocação da pia batismal, que simultaneamente se coloca próxima da entrada da própria igreja, mas também, de algum modo, quase nesta plataforma presbiterial que, de algum modo, é diluída e que se prolonga um pouco por toda a nave. A igreja que há pouco mostrei, de Rio Maior, que fazia a capa, é uma igreja, também ela de uma geometria semelhante àquelas que vimos da igreja de Póvoa do Valado, estas igrejas que nos fazem lembrar um bocado de colmeias e um bocadinho hexagonais, que envolvem sempre a comunidade. Também ela um espaço bastante despojado, a ideia de uma grande unidade espacial da comunidade e da proximidade ao altar. Trago uma imagem do estado atual desta igreja, que entretanto, perante o horror ao vazio da parede branca, recebe uma tapeçaria de João Marcos, que representa, por exemplo, o Cristo aqui com Adão, com uma cena que é bastante comum encontrarmos nas igrejas. Perante o vazio, aparecem crucifixos, não é que não tivessem sido pensados, porque muitas vezes nestas próprias igrejas eles tinham sido, inclusivamente, desenhados pelos arquitetos que as conceberam. Contudo, perante o vazio, neste caso aqui, uma tapeçaria veio ocupar toda esta parede do fundo. Chamo também a atenção para a questão da presidência, porque ainda com a a instrução geral do missal romano escreva que se deve afastar da ideia de trono, tendencialmente temos uma tendência a contrariar a colocação lateral da presidência face à colocação axial, que aqui ainda por cima ganha um sentido ainda mais forte, estando exatamente no mesmo eixo do altar e da representação de Cristo. Neste número não é dada atenção, não é dado protagonismo a esta tipologia de arquitetura. Trata-se da Capela Salão, também desenhada para Rio Maior em 1967, mas não queria deixar de a trazer aqui, porque ela é referenciada no texto introdutório de Avelino Rodrigues. Quando se experimentava e se percebia que havia necessidades e carências de grande parte da população, havia então que desenhar igrejas de baixo custo e que fossem polivalentes no uso, permitindo servir a necessidades das comunidades. E o que vemos aqui é uma tipologia em L, que nós vemos aqui do lado direito em planta, e com correspondência nesta perspectiva que vemos aqui à esquerda, que tanto se poderia adaptar a contextos urbanos como rurais. E vemos aqui duas propostas do mesmo alçado. Na parte superior, uma solução, podemos dizer, mais tradicional, no sentido do telhado das duas águas, e na solução inferior, uma solução mais urbana, que vamos encontrar depois construída na periferia de Lisboa. São feitas imensas igrejas, já houve um trabalho também feito pelo SER de recuperação deste mapeamento destas igrejas, que é uma verdadeira política, se quisermos dizer assim, estratégia, ao jeito da construção das escolas primárias que nós vemos espalhada por todo o país. Para terminar, três igrejas da Grande Lisboa, fechavam o número, dando destaque para a igreja de Almada, de Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas. Esta igreja de Almada, que aqui aparece na revista, é uma igreja que faria parte de um complexo paroquial que não veio a ser terminado. Aqui, esta questão do coro e da envolvência de um grande espaço, já estamos a falar de uma igreja de escala urbana, ao contrário do Rio Maior, que era à data uma pequena cidade, aqui estamos a falar de grandes assembleias. Ora, também este espaço, apesar de reconhecido o seu mérito e de todos os prémios entregues a Nuno Teotónio Pereira e a Nuno Portas, sofreu alterações e, inclusivamente, houve alguma mobilização pública no sentido da conservação do legado moderno. Estamos a ver aqui, por exemplo, alteração do sacrário, que temos à esquerda, do altar, que vemos no centro, das cadeiras da presidência, que vemos aqui também entre o altar e o ambão, e o próprio ambão, que está colocado ao lado direito. Também no plano posterior da igreja temos a introdução de um painel com uma representação, de uma cena que creio que é uma Nossa Senhora, creio, não tenho a certeza, peço desculpa, ou do lado direito com a introdução deste Cristo e o seu crucifixo. Mais uma vez alerto, todas estas igrejas tinham mobiliário litúrgico desenhado para elas. Neste caso particular, houve uma mobilização
uma mobilização nos meios de comunicação e abaixo-assinados, que de algum modo tentaram que se fosse reconhecido o valor destas obras, pensadas como obras de arte total. E, portanto, a ideia de que a Igreja não pode ser feita de somatórios de coisas que vão aparecendo e que vão descaracterizando muitas vezes aquilo que foi feito anteriormente. É evidente aqui a diferença ou a negação desta proposta inicial da mesa eucarística, deste altar que aqui é feito de madeira, para a sua nova versão, se quisermos dizer aqui, como uma verdadeira ara, também com a representação, depois, curiosamente, vai fazer uma reprodução de uma mesa da última ceia com os discípulos no seu frontal. E, portanto, gostava que olhássemos para estas duas imagens com este sentido crítico e perceber para onde é que estamos a caminhar. Realmente tudo aquilo que foi visto como sendo inovador e sentido de uma enorme proximidade das comunidades face à mesa eucarística, ou a presidência que aqui era também trabalhada nesta imagem central também se pode ver como um banco corrido, onde as próprias vestes identificavam quem presidia a cerimónia, que depois tudo isto é reinterpretado e reequacionado. Contudo, a arquitetura tem esta capacidade incrível de, por muitas roupagens que lhe dermos, algumas das qualidades são difíceis de apagar. E gostava de chamar a atenção a esta fotografia colocada por detrás tirada a partir, se queremos dizer, do ambão, em que se percebe a envolvência que este espaço adquire pelo facto de colocar o ambão a 45 graus, de algum modo abraçando mais a comunidade que celebra. A Igreja Paço de Arcos é uma igreja também que tem sido alvo de algum trabalho, aqui mais de reconhecendo o valor da Igreja, um trabalho de preservação da própria memória, e é uma igreja que completou há poucos anos 50 anos. Voltamos aqui a ver novamente o mesmo tema da unidade entre o ambão e que vemos aqui do lado esquerdo e a imagem superior do próprio altar, aqui pensados como uma mesma linguagem, aqui também muito próximo da ideia de mesa. Ora, é curioso que João de Almeida é o mesmo arquiteto que em 1956 tinha construído aquela que tinha sido, se quisermos dizer, a primeira igreja moderna de Portugal, na periferia de Lisboa, junto ao Seminário dos Olivais. Trata-se da igreja de Moscavide, uma igreja que conta, por exemplo, com a introdução deste painel cerâmico na fachada de Manuel Cargaleiro. Mas esta igreja que é publicada no final da década de 60, em 1970, é esta igreja que realmente espelha no máximo a envolvência e a proximidade ao altar. Este é o exemplo, é a capa do livro que celebra esta igreja. Por último, trago a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, uma obra em Lisboa, a única deste conjunto de obras que está classificada como monumento nacional, uma obra também de Teotónio Pereira e Nuno Portas. Ela representa, se quisermos dizer, todo o caminho que foi feito pelo movimento de renovação da arte religiosa em torno do que é a Igreja. Ela representa mais do que o próprio objeto, uma tentativa de compreender a dinâmica urbana como motor de busca por novas soluções. E neste contexto, Nuno Portas salientava que esta igreja não procurava ser uma igreja para paroquianos, até porque nesta zona de Santa Marta, junto ao Marquês, em Lisboa, não estávamos perante uma comunidade residente que previsse que crescesse. Pelo contrário, estávamos numa comunidade, sim, de serviços, uma zona de serviços que se densificava ali junto à Praça do Marquês. E, portanto, a igreja deveria ser algo capaz de acolher quem por ali passasse, fosse crente ou não, fosse membro daquela paróquia física ou não. Mais uma vez, esta enorme ideia de assembleia, aqui já não é tão envolvente, se quisermos dizer, no sentido geométrico, da forma em que colmeia, mas percebemos essa mesma unidade espacial pelo facto deste teto único entre a que cobra a Assembleia e o altar. A distinção entre presbitério e nave dos fiéis existe, no entanto, há uma grande continuidade. Estes degraus, há pouco mostrava na primeira igreja de Luís Cunha, de São Médio de Negrelos, a importância do desenho do degrau. E vemos aqui estes degraus muito suaves, eles são pouco altos e muito profundos,
permitindo um subir delicado, ou seja, é como se o espaço se prolongasse para o presbitério. E aqui, naturalmente, também a questão da importância de trabalhar com a luz e com a verdade dos materiais, que era um tema que estava muito em berra, se quisermos assim dizer, nesta década de 1960. O betão assumido como tal, o bloco de cimento assumido como tal, e aqui dando atenção também à questão da música, que também será um dos temas trabalhados nesta época. Ora, esta igreja, como eu disse, é objeto de vários estudos. Estão aqui duas publicações, uma de Nuno Grande, outra coordenada por Cátia Santana e João Alves da Cunha, que celebram exatamente esta igreja. Ela hoje mantém-se com uma comunidade residente de menor escala. Há tentativas, apesar de ser a igreja, como eu disse, monumento, ser a igreja portuguesa que se calhar mais divulgada foi no estrangeiro, se não falarmos naturalmente do Santuário de Fátima, mas mais divulgada nas obras de arquitetura internacional portuguesa no estrangeiro, é uma igreja que tem uma comunidade residente bastante de pequena dimensão. No entanto, tem-se feito algum esforço pela colocação de novas comunidades religiosas que procuram dinamizar os espaços e, nomeadamente, dando vida a todo um manancial que ali se encontra de espaços dedicados, como por exemplo a ginásios, salas de reuniões, que foram pensadas realmente como espaços de máxima integração, para que a igreja estivesse realmente integrada na cidade. E, portanto, a igreja já não era entendida apenas como espaço de culto, mas como um espaço de culto e um espaço de serviço. Esta dimensão urbana na igreja do Sagrado Coração de Jesus é ainda mais trabalhada na medida em que ela se inscreve no interior de um quarteirão. Ela não é uma igreja isolada, ao contrário de algumas daquelas que fomos vendo, mas ela integra-se completamente no quarteirão e deixa-se atravessar, inclusivamente, por um percurso de escada que atravessa todo este lote. Gostaria de terminar dando voz a Nuno Portas, que nos deixou este ano que terminou, mas que tive a possibilidade ainda de entrevistar ainda em 2011 a propósito desta igreja. E, portanto, partilho este pequeno vídeo para fechar esta comunicação. A gente só faz caixas. Pode fazer umas caixas mais moldadas e, portanto, forçando mais o tempo que pode durar. Ou mais abertas e mais abstratas, em que possa fazer aquilo ao contrário daquilo. Essa é a relação funcional. O que é importante pode ir adaptando a mudança das funções sem proibir essa mudança. E quanto mais a igreja é bem definida, mais limitada é. A coração está no limite. Ok, era isto que tinha para apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado também. Passamos agora então à segunda parte do nosso encontro, dedicado a observações, a dúvidas, a perguntas que podem ser colocadas então. Creio então que podemos concluir e concluímos, obviamente, em primeiro lugar, agradecendo a presença de todos e agradecendo particularmente a intervenção do João Luís Marques, que nos ajudou a refletir sobre estas coisas nesta tarde, e ao mesmo tempo anunciar o próxima sessão, que vai ser já bastante próxima, por isso no dia 17, por isso na próxima segunda-feira. Henrique Santos, da Diocese da Guarda, abordará o tema A Sinodalidade na Diocese da Guarda na recepção do Concílio Vaticano II. Agradeço, pois, a todos a presença e vemos certamente numa próxima oportunidade. Muito boa tarde. Muito obrigado.